Bem, queridos, vamos iniciar a correção da prova para delegado de Polícia de Minas Gerais, realizada no último domingo. Saiu hoje o caderno com o gabarito. E muito boa noite a todos que estão chegando, Danilo, Rafael, Fábio, e a todos vocês que estão aí me prestigiando com a sua audiência. Um beijo grande, Priscila, um beijo enorme, meu amor. Vamos lá? Boa noite, boa noite, boa noite o Gilson, boa noite Joel, o Hudson, a Vanessa, a Angélica. Muito obrigada, Juliana, muito obrigada pelo seu carinho. Bem, eu quero começar a corrigir. Na verdade, eu tô com a prova no caderno tipo 1 e o meu objetivo é corrigir a prova toda, não é? Mas, por questão aí de... Assim, a gente cria uma expectativa, porque como eu falei que havia uma questão a ser anulada, eu não sei como é no caderno tipo 2 de vocês. Então, eu vou começar por essa, porque eu normalmente faria a prova, quer dizer, eu farei a prova toda, né? Se Deus quiser, nós vamos fazer a prova toda, e eu vou aqui dizer para vocês, há 3 questões com gabarito divulgado errado na prova 2, mas isso aí, mas vem cá, essa que foi errada da prova 2, saiu outro gabarito? Saiu outro gabarito? Mas foi de processo penal, não foi? Tá? Só queria saber de vocês, houve alguma mudança com relação aos de penal? Saiu alguma mudança com relação a de penal? Porque eu vi isso aqui à tarde, né? Não, é só de processo. Então, é o que eu pensei mesmo, porque havia lá uma questão de processo que era inequivocamente errado. Tava todo mundo falando, os professores falando na internet, né, no Instagram, enfim, pessoal desesperado. Mas não, vamos lá. Eu, por que respeito a vocês, até porque eu criei essa expectativa, eu vou começar falando da questão que eu disse que está errada. Agora, eu espero uma coisa de vocês. Eu espero que vocês ouçam, não é? Vou jogar duro na fundamentação, pode deixar. Porque eu espero que vocês ouçam, e depois vocês ponderem. E outra coisa, há uma grande diferença. Professora, eu acertei a questão. Aí a pessoa fica criando motivo para não estar errada. Não existe isso. Ou a questão está certa ou está errada. Muito bem, vai tentar. Angélica, boa sorte na prova para Emerge, Angélica. Então vamos lá. A questão de que eu estou falando na prova de número 1, a questão de número 39. A questão é a seguinte, vamos lá? É a questão de número 39. A questão de 39 da prova 1, tá certo? Muito bem. Ela diz assim: analise os casos hipotéticos abaixo e assinale a alternativa correta. Então, nós temos que assinalar a alternativa que está correta. Só que estão todas erradas. Jorge, meu querido flamenguista do meu coração. E vou explicar por quê. Mas vamos lá. Quem aqui acertou, quer dizer, acertou pelo gabarito essa questão? Quem aqui pelo gabarito acertou essa questão? Vamos lá, coloca aí pra mim. Alguém aqui pelo gabarito acertou essa questão? Acertou o Rafael? Um assessor lá do MP? Foi a única que você errou? Então, meu amor, eu acho que você vai acertar. Vambora? Acertou pelo gabarito? Então, uma porção de gente aí acertou, uma porção de gente errou. A questão 39 da prova modelo 1, tá? A prova modelo... Essa questão 39 é a questão que fala do cara que atirou no outro achando que o outro era ladrão, tá? A questão é assim, ó. Analise os casos hipotéticos abaixo e assinale, a 33 do modelo 2, que está aqui dizendo, meu querido. Vamos lá. Assinale os casos hipotéticos abaixo. Não, analise os casos hipotéticos abaixo e assinale a alternativa correta. Então, vou lá, vou contar aqui com a ajuda do meu querido. É a questão 33, não é? Era a questão 33 da prova 2 e questão 39 da prova 1, tá bom? Vamos lá, é surreal tanto quanto, ela está errada, e eu vou explicar por quê. Vamos lá, do alto de uma árvore, o Joca atira uma fruta contra a cabeça do Maurício. O Celso
ao perceber a intenção de Joca, assustado, e com o fim de evitar uma lesão contra Maurício, que seria atingido na cabeça por aquela fruta, não sei que fruta é essa, empurra a vítima com força. Para quê? Para que o Maurício não fosse atingido na cabeça pelo objeto, no caso aqui pela fruta que estava sendo arremessada pelo Joca. Aí nisso, o Maurício, na queda, acaba por quebrar o braço. Diz a questão que, na hipótese, o Celso agiu de forma excessiva e deve responder por lesão corporal dolosa. Não, gente. Não deve responder por lesão corporal dolosa. Está errada essa afirmativa. Ela está errada porque, na verdade, ele fez aquilo para evitar que o outro sofresse uma lesão mais grave, se fosse atingido na cabeça. Tá ok? Não corrigi nenhuma ainda, é a primeira. A imputação objetiva responderia isso de uma forma, não é? Diferente da nossa lei, da nossa doutrina tradicional. Quando você faz alguma coisa perfeito, quando você faz alguma coisa para diminuir o risco, você não está praticando uma conduta típica, de acordo com a imputação objetiva. Mas vamos lá. Letra B. O agente que provoca de forma dolosa várias lesões corporais querido, você assistiu minha aula no CEAP? Oh, que bom, meu bem, que bom. Vamos lá. O agente, ainda fui pro Ministério Público, cheguei ainda há pouco, tá? Vamos lá. Então, letra B. O agente que provoca de forma dolosa várias lesões corporais de natureza grave e gravíssima contra a mesma vítima em um mesmo contexto fático, responde por crime continuado? Pô, erradíssimo. Crime continuado é uma das modalidades de concurso de crimes. Existem 3 modalidades de concurso de crimes. O concurso formal, o concurso material e o crime continuado. Se eu falo que é crime continuado, eu estou dizendo que há mais de um crime. Basta você fazer a leitura do artigo 71 do Código Penal. Então, se eu, no mesmo contexto fático, ao lesionar uma pessoa, causo lesões corporais graves e gravíssimas, eu não respondo por 2 crimes, não há 2 crimes. Houve um único crime de lesão corporal gravíssima, ok? Então, olha só, nesse caso, então está errado, porque não há crime continuado. Lembrar, crime continuado entre nós não é um crime só. Crime continuado entre nós é concurso de crimes, ok? É concurso de crimes. Nós não adotamos a teoria da unidade real com relação ao crime continuado. Nós adotamos a teoria da ficção jurídica. E é tanto concurso de crimes que se você abre o artigo 71, você lê, não é? Que a pessoa pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Então está errado. Não há crime continuado. Vamos lá. Vou criar o suspense. Vou pular a C. A C que foi dada como correta, não foi? Me ajudem aí. Não foi a letra C que foi dada como correta? Me ajuda a galera que tá aí corrigindo a prova. Não foi a questão que fala do policial que atirou no outro que foi dada como correta? Tá errada. Mas antes de analisá-la, vou analisar a D, que está errada também. Semprônio entra em luta corporal contra Beltrano, seu desafeto. E, após provocar-lhe vários ferimentos, resolve matá-lo, desferindo contra ele 2 disparos de arma de fogo que não atingem a vítima. Então, peraí. Ele começa querendo lesionar. Depois, ele muda o seu dolo e resolve que vai matar. Certo? Como é o nome disso? Como é o nome desse fenômeno em que o agente começa desejando praticar um crime menos grave, depois muda o seu dolo e resolve praticar um crime mais grave? Como é o nome desse fenômeno? Vamos lá, gente, a galera que tá aqui corrigindo a prova. Vamos lá. Progressão criminosa. Não é crime progressivo, hein? Crime progressivo é quando você ab início já tem uma finalidade. Você ab início já quer o mais grave. Tá ok? É progressão criminosa. Certo? Muito bem. O que acontece quando nós temos progressão criminosa? Quando eu inicio querendo um crime e depois eu resolvo praticar um crime mais grave. Como é que eu resolvo isso?
Como é que se resolve essa questão da progressão criminosa? Pela regra da consunção, perfeito? E o agente só responde pelo crime mais grave. Então, se eu quero te lesionar e depois eu resolvo que eu vou te matar, eu vou responder por homicídio. Não é? Então, nesse caso, a questão diz que o cara primeiro queria lesionar, depois resolveu que ia matar, efetuou 2 disparos de arma, mas a pessoa não morreu. E aí que ele foi preso em flagrante e deverá responder, pelo amor de Jesus, essa pessoa que nunca estudou concurso de crimes para ver isso aqui, Jesus. Ó, lesão corporal, tentativa, aliás, conflito aparente de normas, tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo, todo concurso material. Claro que tá errado. Ele só vai responder pelo mais grave, no caso, pela tentativa de homicídio. Ok? Então, inequivocamente, A tá errada, B tá errada, D tá errada. Foi dada como certa a letra C. A letra C está errada. Agora, eu, por favor, quero que você escute o que eu vou dizer. Por favor, você vai escutar o que eu vou dizer. Parabéns, Valdir. Para depois nós discutirmos isso aí, tá bom? Vamos lá. Um policial civil, durante uma festa de casamento, confundiu o convidado com um perigoso assaltante foragido e, imediatamente, deu voz de prisão ao indivíduo que, assustado, meteu o pé, correu do policial, fazendo com que este efetuasse disparo de arma de fogo que atingiram mortalmente o convidado pelas costas. Ponto. Segundo a teoria limitada da culpabilidade, atua indiscriminante putativa derivada de erro de tipo permissivo. Para chegar ao que eu quero. Atenção. Vamos lá. Primeiro, existem 3 modalidades de erro quanto às causas de justificação. O erro quanto à existência, o erro quanto aos limites e o erro quanto aos pressupostos fáticos. Essa diferença é feita pela teoria limitada da culpabilidade. Erro quanto à existência, erro quanto aos limites, erro quanto aos pressupostos fáticos da causa de justificação. Muito bem. A teoria limitada da culpabilidade, que teria sido adotada entre nós, no nosso Código Penal, por força do que diz a lei de introdução, aliás, a exposição de motivos, me perdoem, nos itens 17 e 19, a exposição de motivos diz que nós teríamos usado a teoria limitada da culpabilidade. Então, nós faríamos essa distinção. Erro sobre existência, erro sobre limite, erro sobre os pressupostos fáticos. Bem, nesse caso, ele estaria errando sobre o quê? Pressuposto fático, pensou você. Esse erro sobre pressuposto fático é aquele erro na discriminante putativa de que trata o artigo 20, parágrafo 1º. Pensou você. E esse erro sobre pressuposto fático, para a teoria limitada, é erro de tipo permissivo. Pensou você. E anotou essa aqui como correta. Não foi isso que você pensou? O erro quanto aos pressupostos fáticos da causa de justificação, a discriminante putativa do 20, parágrafo 1º, é erro de tipo permissivo. Foi ou não foi isso que você pensou? Por favor, coloque aqui a sua resposta. Foi. Rafael, foi. Vamos lá. A galera que acertou. Não foi? Só que tem uma coisa, meus amores. Prestem atenção, porque a teoria limitada diz que o erro quanto à existência e quanto aos limites é erro de proibição indireta. E o erro quanto aos pressupostos fáticos, aquele do 20, parágrafo 1º, é erro de tipo permissivo. Só que prestem atenção. O que é a discriminante putativa de que trata o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal? Presta atenção, vamos lá, não é o STJ não, escuta, vamos lá, presta atenção, por favor. Deixa eu primeiro explicar e depois vocês colocam. Podemos fazer assim, meus amores? Para poder ficar organizadinho? Presta atenção, para nós usarmos
o artigo 20, parágrafo 1º, nós temos que estar diante do seguinte fenômeno. O agente imagina uma situação que não está acontecendo, mas na cabeça dele está acontecendo. Ele, por exemplo, imagina que a vítima vai matá-lo, porque a vítima colocou a mão para trás, ele imaginou misericórdia. É uma arma. Tá certo? Ele vai me matar, meu inimigo vai me matar. Meu Deus! Alarme de incêndio soou. Tá pegando fogo no cinema. Ele imagina, não sei, mas não tem nada, foi um alarme falso. Então, na discriminante putativa do artigo 20, parágrafo 1º, o agente imagina uma situação fática que não está acontecendo, que não existe, mas que, se existisse, tornaria a sua conduta legítima. Então, diz o artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena aquele que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação que, de fato, que se existisse, tornaria a sua conduta legítima. Não haverá isenção de pena se o erro decorre de culpa e existe previsão de crime culposo. Não é isso que a gente encontra? Então, para a gente usar o artigo 20, parágrafo 1º, é necessário que a gente chegue à seguinte conclusão. Ele imagina uma situação. Essa situação não existe. Mas se esta situação existisse, a conduta dele seria legítima. É assim ou não é? Então, vamos ver se foi isso que aconteceu aqui? O que ele imagina? Que aquele cara é ladrão. Ao imaginar que aquele cara é ladrão, o que ele faz? Nada de erro sobre a pessoa. Isso não é erro sobre a pessoa. Tá errado. Tá errado isso aí. Vamos lá. Deixa eu acabar de explicar, gente. O que ele imagina? Ele imagina. Esse cara é um ladrão perigoso. E aí, ele dá voz de prisão ao ladrão. Certo? Mas o cara não é ladrão. O cara era o quê? O cara era um convidado. O cara corre. Aí ele, ó, sapeca de tiro em cima do cara e o cara morre. Não é assim? Minha pergunta é o seguinte. Essa é a situação que ele imaginou. Que ele deu voz de prisão ao ladrão e o ladrão fugiu. E por isso ele atirou. Sim ou não? A situação que ele imagina. Eu dei voz ao ladrão e o ladrão fugiu. Bem, agora a pergunta deverá ser a seguinte. Se fosse de fato um ladrão, se existisse